Olá, eu sou a Michele da Luz Domingos e você está escutando Audiversidade em Pauta, um podcast da Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação Funcional da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse é o episódio Relações Étnico-Raciais, que visa apresentar sucintamente os conceitos de raça, relações raciais e racismo, com particular atenção ao modo pelo qual eles se apresentam na sociedade brasileira e ao modo pelo qual repercutem nas relações de poder político e institucionais. Além disso, discorrer em perspectiva panorâmica uma introdução às concepções de educação para as relações étnico-raciais, antirracismo e branquitude, no campo da história e no ensino de história. Iniciaremos ouvindo o doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pós-doutor pela Universidade Nova de Lisboa e pela Universidade de Lisboa. Professor titular do Departamento de História, onde leciona História da África e docente permanente no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante do NIAB da URGS, coordenador da Rede Multidisciplinar de Estudos Africanos no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, ILEA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Rivair Macedo, discute o tema Raça, Relações Raciais e Políticas Públicas no Brasil. Bem, minha ideia nesse podcast é falar um pouco sobre raça, relações raciais e racismo na sua dimensão pública. E para fazer isso, eu creio que um ponto de partida é considerarmos os significados dessas palavras, que vão muito além do seu significado imediato e são conceitos, na verdade, né? Que têm uma historicidade, que tem diferenças dependendo do contexto, do local, dos grupos sociais a que esses termos façam referência. Nós sabemos que o conceito de raça e o fenômeno do racismo são próprios da modernidade europeia, estão associados ao sistema capitalista e estão associados a um tipo particular de relação de poder que é o colonialismo. São palavras e conceitos que ganham sentido a partir do século XVI, no momento em que a Europa e os europeus se projetam para outras áreas continentais e qualificam populações, grupos de povos com os quais passam a estabelecer contato, considerando marcadores de caráter fenotípico, no caso a cor, o tipo de cabelo, o tipo de estrutura fisiológica e também considerando certos elementos que nós poderíamos colocar hereditários, que é o que mais caracteriza a ideia de raça, né? A ideia de raça como descendência biológica. Embora nós saibamos que essas ideias elas se desenvolvem a partir dos séculos XVI, XVII, sobretudo no XVIII e no XIX, e vão dar origem ao que se chama de racismo científico, quer dizer, concepções de desigualdade baseado em fatores biológicos, chancelados por uma ideia de ciência, e por mais que nós saibamos que esses pressupostos foram considerados errados, falsos, e levaram a grandes consequências gravíssimas. Talvez a principal delas, o Holocausto dos judeus e de outros durante a Segunda Guerra Mundial, pelo Terceiro Reich, como exemplo do quanto a ideia de raça, de superioridade racial, podia levar ao extermínio. Por mais que nós saibamos que depois da Segunda Guerra Mundial, a Unesco, portanto um organismo internacional, publica uma declaração na qual raça passa a deixar de ser considerado como um conceito científico, e por mais que a partir dos anos 50, sobretudo, do século XX,
o racismo passe a ser tratado como uma política pública internacional e no interior dos diferentes países que compõem a comunidade das nações, esses fenômenos não desapareceram e eles continuaram existindo e continuaram operando como fatores de desigualdade. Não vou ter condições, no tempo que nós temos aqui, de examinar o racismo como fenômeno global, mas devemos considerar que ele é um fenômeno global porque ele afeta relações sociais em diferentes países do globo e dentro de diferentes sistemas econômicos. O que eu bastaria dizer nesse momento é que o racismo, enquanto forma de exploração, tem uma estruturação inicialmente econômica, porque o objetivo dele é promover diferenças, desigualdade e operar com a exploração de determinados grupos por outros, conceder vantagens para determinados grupos e prejuízos em relação a outros, a partir de justificativas veladas ou explícitas de superioridade ou desigualdade. Então, embora o racismo tenha esse caráter estrutural em âmbito global e está relacionado certamente ao sistema capitalista, eu gostaria de concentrar a minha exposição em modelos de relações raciais e modelos de racismo que nos permitam entender a complexidade desse fenômeno e a necessidade realmente de políticas públicas para combatê-lo. Então, nós já estamos partindo do pressuposto que racismo não é um fenômeno individual, embora ele tenha aspectos individuais através da injúria racial, através, enfim, das relações interpessoais. Ele é um fenômeno grupal, ele é um fenômeno coletivo e, como dizia Frantz Fanon, não há uma sociedade mais ou menos racista. A sociedade é ou não é racista. E as sociedades contemporâneas, de modo geral, são racistas. Porque o fator racial, embora a raça não seja considerada como um conceito operativo válido do ponto de vista científico, continua atuando como fator de criação de desigualdades, né? Então, embora exista esse alcance, eu gostaria de trazer um exemplo que eu acho bastante ilustrativo de como que essas relações são complexas e sutis, dependendo do caso. Eu vou partir de uma obra de um importante sociólogo brasileiro que estuda há bastante tempo racismo, chamado Antônio Sérgio Alfredo Guimarães. Ele é professor de sociologia na USP, e ele tem justamente uma obra chamada Racismo e Antirracismo no Brasil. O título dessa obra, na realidade, não está procurando sugerir que existe o racismo e formas antirracistas no Brasil. O que o título da obra está sugerindo é que aquilo que nós chamamos de racismo à brasileira, isto é, a especificidade do racismo brasileiro é negar que aqui haja racismo. É isso, então, que ele está designando como antirracismo. O racismo à brasileira pode ser classificado como um suposto antirracismo. Mas, embora essa classificação ou essa vontade de negar o racismo aconteça socialmente no Brasil, o racismo opera e é absolutamente eficaz. E uma das maneiras pelas quais ele demonstrou de uma forma categórica a eficácia do racismo brasileiro foi trazer uma comparação entre 3 modelos de relações raciais em sociedades contemporâneas em que as desigualdades raciais operam. O primeiro caso que ele apresenta é a sociedade sul-africana, a partir do modelo do apartheid. É um tipo de sociedade em que as desigualdades raciais são muito evidenciadas, porque se constituiu em torno das relações raciais todo um conjunto de instituições, de mecanismos legislativos, de mecanismos jurídicos para justificar a desigualdade entre pessoas brancas e negras na África do Sul ao longo do século XX, que constitui no conjunto aquilo que nós chamamos de política do apartheid. Então, o apartheid é um tipo de política pública estatal na África do Sul, promovida por africanos brancos, que são os Afrikanders, e que desqualifica, segrega
e exclui a maioria de uma população considerada negra. E na África do Sul, essa população negra não era apenas a população de cor mais escura nascida no continente, como Zulus, Xhosas e outros, mas também indianos, mas também populações de origem étnica bem diferente da matriz banto, como os Khoisan. Qualquer pessoa de pele mais escura era considerado negra, assim como mestiços também, os chamados pessoas de cor, né? Eram consideradas negras. Então, o modelo do apartheid, que começa a se constituir aí na década de 10, 1912, Lei de Terras, 1948, que é o momento que o modelo é montado, até os anos 90, quando o modelo é desestruturado, após a eleição de Nelson Mandela, é um exemplo típico de uma forma racial direta de segregação baseada numa linha de cor absoluta, né, e que tem toda uma estrutura política por trás. E para desmontar essa estrutura política foi preciso reorganizar o país a partir de uma política antirracista, que foi desenvolvida ao longo do tempo, que está em curso, na verdade, ainda, com ações afirmativas, com busca, né, de reequilíbrios de desigualdade e tudo mais. Então, esse é um exemplo que ele nos dá. O segundo exemplo é a da sociedade norte-americana, na qual, embora não houvesse nunca um governo, né, estruturado e sustentado por uma desigualdade racial tão evidente quanto o apartheid, as chamadas leis Jim Crow produziram uma linha de cor, né, um tipo de sistema jurídico, né, de base jurídica, que promovia desigualdades políticas e sociais reconhecidas politicamente naquilo que, em geral, se costuma chamar separados mas iguais. Quer dizer, então, se reconhece a desigualdade racial. As pessoas negras têm direitos, mas esses direitos são naturalmente desiguais. Então, você tem um direito, você tem um espaço, mas o teu espaço é o fundo do ônibus. O teu espaço são determinados bares, você não pode frequentar todos eles. São determinados espaços escolares, você não pode frequentar qualquer um. Então, a separação, de qualquer maneira, está baseada na linha de cor. Então, essas duas sociedades, que no Brasil, em geral, nós classificamos facilmente como sociedades amparadas em desigualdades raciais, contrastaria, aparentemente, com a sociedade brasileira, na qual haveria uma democracia racial, na qual pessoas de diferentes cores, tom de pele e ascendência podiam conviver. Quer dizer, o projeto do Brasil como nação teria sido sempre, então, o projeto de uma nação possível para a convivência de diversos grupos, de pessoas de qualquer parte do mundo, de qualquer condição, então, que seria possível conviver na diversidade. Então, isso estruturaria uma ideia de democracia racial. Ora, o que o Antônio Sérgio Guimarães vai demonstrar é que a falácia do sistema racial brasileiro consiste justamente nisso, em supor que é possível a convivência quando, sim, a convivência acontece desde que as pessoas saibam os seus lugares, mas esses lugares não são enunciados, nem pela justiça, como na África do Sul ou nos Estados Unidos, nem por uma política institucional, mas essas regras estão dadas na sociedade. Quer dizer, portanto, a relação racial no Brasil, ela vai se dar de forma direta e produz desigualdades econômicas, desigualdades sociais, desigualdades políticas, mas elas não são reconhecidas no âmbito jurídico e elas não são reconhecidas no âmbito das instituições. Essa seria a caracterização daquilo que nós chamamos de racismo à brasileira, né? Eu me lembro de uma passagem de um livro de um importante intérprete da realidade brasileira, chamado Caio Prado Júnior. O livro chama-se Formação do Brasil Contemporâneo. No capítulo em que ele dedica à raça, ele tem uma passagem que eu acho sintomática disso que o Antônio Sérgio Guimarães está estudando, em que o Caio Prado diz o seguinte, que nos Estados Unidos, uma gota de sangue negro faz do branco um negro. Enquanto no Brasil, uma gota de sangue branco faz do negro um branco. Então, o que ele está querendo colocar aqui é que a inexistência da linha de cor, ou a suposta inexistência da linha de cor a separar
os diferentes grupos raciais no Brasil, se parece inicialmente uma vantagem, na realidade é um processo de assimilação racial. É um processo de assimilação racial em que o ideal é a cor branca. E aí teríamos todos os elementos decorrentes da branquitude associados a isso. Mas mais do que isso, na medida em que o racismo acaba operando sobre grupos miscigenados, onde essa miscigenação for mais evidente, e em geral ela é mais evidente nas camadas populares, onde a marca negra é mais forte, esse racismo vai operar com mais força. Então, se nós pensamos que o racismo à brasileira, ele se caracteriza não apenas por fatores raciais de hereditariedade, biológica, mas pelo fenótipo, pela aparência, ele vai afetar mais fortemente as populações que estão nas camadas mais baixas, entre aspas, da sociedade, mas ele também vai operar sobre camadas em processo de ascensão social, porque a pessoa negra que ascende socialmente terá que correr o risco de abandonar as suas marcas de origem se ela quiser ser aceita nos grupos socialmente em posição de privilégio, que são grupos brancos, ou lutar, afirmando a sua negritude, para poder ascender sem deixar as suas marcas raciais de lado, o que é um dilema, o que é sempre um dilema. E sem contar também que essa aparente negação dos fatores raciais vão operar com discursos que, embora velados, na verdade distinguem as pessoas por uma linha de cor no momento de acesso ao trabalho, no momento de acesso ao mercado de trabalho, no momento de acesso ao estudo, no momento em que os marcadores de situações de acúmulo de prestígio estiverem em causa. Então, o racismo à brasileira, ele tem uma complexidade maior do que os outros modelos e ele tem uma eficácia maior, embora pareça mais neutro e embora pareça mais sutil. Então, o racismo à brasileira, ele tem uma eficácia maior pelos seus efeitos e ele tem um grau de continuidade maior na sua retroalimentação. É por isso que não basta pensar as desigualdades que deram origem às diferenças raciais no Brasil, que estão no escravismo, dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, e que afetaram as populações de origem africana, mas é preciso pensar também em como, depois da abolição, essas desigualdades foram retroalimentadas pelo próprio racismo, e não mais apenas pela origem das pessoas. O próprio sistema opera dessa forma. Nesse sentido, um outro ponto que eu acho importante, que o Antônio Sérgio Guimarães nos lembra, é que durante muito tempo os movimentos sociais negros que foram muito aguerridos no Brasil desde o século XIX, acho que o movimento negro já começa no século XIX, com imprensa negra, com o movimento abolicionista negro que tem sido recuperado pela historiografia só muito recentemente. Durante muito tempo pareceu que a abolição foi concedida, Hoje sabemos que nada é concedido, então é resultado de um processo de muita luta. Os movimentos sociais negros foram muito aguerridos ao longo de todo o século XX, com imprensa negra, com frente negra, com movimentos de organização cultural, com o movimento negro unificado, até os movimentos contemporâneos. Mas embora esse movimento tão aguerrido e tão forte tenha acontecido, ele não aparece, enquanto muitas vezes no Brasil nós vemos como movimento negro grandes lideranças norte-americanas ou sul-africanas, não há dúvida nenhuma em torno de um Nelson Mandela, não há dúvida nenhuma em torno de um Malcolm X ou de um Martin Luther King, não há dúvida nenhuma em relação, enfim, a grandes lideranças intelectuais negros norte-americanos, mas nós não vemos as lideranças negras brasileiras, nós não vemos Luiz Gama, nós não vemos José Correia Leite, não sabemos quem são essas pessoas, não sabemos quem é Abdias Nascimento, não sabemos quem é Solano Trindade, não sabemos quem é Oliveira Silveira, pessoas, portanto, que não apenas dedicaram parte significativa da sua vida para lutar pela causa negra, mas dedicaram parte da sua vida para lutar por justiça social e política. Então nós vemos fora, mas não vemos aqui. É esse o racismo à brasileira, seria esse o antirracismo a que o Antônio Sérgio Guimarães se refere. E eu acredito que o professor Kabengele Munanga, que é um grande conhecedor da realidade racial brasileira, tem toda a razão quando ele diz que o racismo à brasileira é um crime perfeito.
porque ele nos permite ver sempre a vítima, mas ele não permite identificar o responsável, o culpado, né? Aquele que promove o racismo. Todos são racistas, menos nós. O racismo está sempre na casa ao lado, não está na nossa. O racismo, mas tem algumas instituições que essas sim operam sempre de forma muito nítida para identificar o racismo, que é a polícia, que é a estrutura econômica, que é a instituição de poder político na qual você não vê pessoas negras, que são as instituições de ensino. Então, nesse sentido, se começamos a identificar como funciona o racismo no Brasil, não basta apenas denunciar a democracia racial como uma falácia. É preciso lutar para que ela deixe de ser uma falácia, para que ela deixe de ser um discurso e realmente vire realidade. Isso já era dito por Lélia Gonzalez nos anos 80. Nenhuma pessoa do movimento negro, creio eu, não posso falar em nome dessas pessoas, mas eu creio que nenhuma pessoa que lutou dentro dos movimentos negros tinha algo contra democracia racial. O que eles tinham contra era a ideologia da democracia racial, que efetivamente não existia e não existe no Brasil. A luta é justamente para que haja um dia uma democracia racial em outros termos, que não esses que estão colocados. Nesse sentido, o movimento negro moderno, né, dos anos 70 e 80, nas suas estratégias de luta, conseguiu importantes conquistas. Essas conquistas começaram a aparecer na Constituição de 1988 e, sobretudo, elas ganham visibilidade política a partir dos anos 90, quando a estratégia passa a ser não mais apenas denunciar a existência do racismo, mas estabelecer políticas públicas antirracistas. Então, o marco inicial é a criação da Fundação Cultural Palmares, que foi esvaziada nos últimos anos e que voltará, provavelmente, a cumprir o papel que ela efetivamente tem. Assim como a criação de organismos dentro do aparelho de Estado brasileiro, não dos governos, mas do aparelho de Estado brasileiro, para que possam ser desenvolvidas políticas públicas reparatórias, através das ações afirmativas, políticas públicas de reconhecimento, como a política pública de educação das relações étnico-raciais para a diversidade e o reconhecimento da diferença. Porque não basta no Brasil você reconhecer a diversidade. Não tem alguém que desconheça a diversidade. O problema não está na diversidade. O problema está em reconhecer a diferença na diversidade e que essa diferença seja transformada em política pública. Portanto, uma política multicultural negociada. Mas isso não vai acontecer sem que efetivamente haja o dado da representatividade nas instituições, combate ao racismo institucional e representatividade nos espaços de poder. Representatividade nos espaços dos governos. Isso, no governo que está se encerrando, foi completamente desmontado, né? Inclusive os órgãos de representação da diversidade racial, alguns deles muito importantes, como o SECADI, que estava vinculado ao Ministério da Educação, foi simplesmente desativado, né? A Fundação Cultural Palmares foi ocupada, ela não podia ser desativada, mas ela foi ocupada por uma representação anti-movimento negro, anti-negritude, que justamente ia na contramão do que a política pública de antirracista buscava se desenvolver desde o início do século XXI. Essa política pública não é uma dádiva de governos, mas é o resultado de um conjunto de conquistas cuja expressão maior foi a Conferência de Durban. Então, na Conferência de Durban, em 2001, não apenas o governo brasileiro mandou uma delegação e reconheceu internacionalmente a existência do racismo no Brasil, e pela primeira vez isso aconteceu no âmbito internacional. O Brasil já tinha assinado, né, documentos internacionais, mas nunca tinha assumido publicamente uma política de reparação.
Então, isso acontece em 2001, daí as cotas começarem logo depois, daí a Lei 10.639 ser assinada em 2003, tornando obrigatório o ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas, é uma forma de reconhecimento de memória. Então, essas políticas públicas de reparação, de reconhecimento e de afirmação, elas são fundamentais. A partir do momento em que um governo, né, no caso o governo Bolsonaro, a partir de 2018, assumiu o Estado com a ideia de negar as relações raciais como fator válido, né? Minha cor é meu país, né? Aqui não tem raça, não tem racismo, que era uma tentativa de volta ao que era no Brasil, no momento em que o racismo não era reconhecido como um fenômeno, né? E o que está comprovado é que esse não reconhecimento é a estratégia de continuidade das desigualdades raciais. No momento em que isso volta a ser colocado em causa, né? E ao que tudo indica, parece que voltará a haver uma política séria reconhecendo as desigualdades raciais e a necessidade da implementação de políticas públicas de valorização e de reconhecimento, é provável que nós possamos tratar o fenômeno de uma forma mais séria que efetivamente ela merece. Porque o racismo, de fato, é um fenômeno de grave, é um fenômeno de consequências sociais que afetam não apenas as vítimas, mas afetam também aqueles que perpetram o racismo, que alimentam o racismo, e, sobretudo, é um fenômeno que afeta a sociedade brasileira como um todo. Porque o que é preciso ficar entendido, e talvez eu vá finalizando por aqui a minha exposição, é que quando nós discutimos racismo, nós não estamos pensando num grupo racial específico. Nós estamos pensando na sociedade como um todo. Então, nós não podemos pensar que a questão racial seja algo que diz respeito apenas a pessoas negras e indígenas. Porque é assim que muitas vezes essas políticas são pensadas. Ela diz respeito à sociedade como um todo, porque enquanto a sociedade brasileira não for efetivamente respeitada na sua diversidade, nas suas diferenças matriciais da sua formação, nunca nós teremos a oportunidade de ver até onde a nossa sociedade pode efetivamente ir. E se ela já foi tão longe, baseada na desigualdade, quão longe ela poderá ir quando as diferenças vierem a ser reconhecidas e quando todos os grupos sociais, de gênero, etários, étnico-raciais também, derem o seu melhor e tiverem o seu melhor reconhecido. Então, é essa ideia do quanto eu não digo a inclusão, porque eu acho essa palavra ruim, né? A inclusão parte de uma ideia de exclusão. A exclusão se dá na política, se dá na economia, mas na sociedade as pessoas negras, indígenas, fazem parte e dão contribuições fundamentais que não são reconhecidas. Então, no momento em que esse reconhecimento ganhar uma dimensão maior, eu não tenho dúvida que, como nação, o Brasil terá algo muito importante, não somente a dizer, né, mas a mostrar para o mundo até onde ele poderá ir. E ele será não apenas uma economia de destaque no mundo, mas ele será também uma sociedade de destaque no mundo, com um IDH diferente do que ele tem nesse momento, com recursos humanos a compartilhar com o mundo experiências absolutamente ricas, que são as experiências que resultam da nossa história, da nossa experiência como povo. Então, é basicamente isso que eu teria a dizer. Nesse momento, espero poder ter contribuído com o programa e com esse belo projeto que está em curso por vocês. Este programa foi realizado com suporte técnico da Coordenação de Música da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Em breve, lançaremos o 4º e último episódio desta temporada, com um tema: Pessoa com Deficiência e Acessibilidade. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui.